Na hora positiva. Olha a situação complicada para o nosso bom e velho Brasil, hein? Bolsonaro diz que cobrança sobre mortes por coronavírus precisa ser feita a governadores e prefeitos. Segundo o presidente da República, essa situação se dá devido aos governadores e prefeitos de algumas cidades e de alguns estados da Federação Brasileira estarem utilizando o dinheiro público de forma inadequada, comprando equipamentos superfaturados e não investindo na saúde dos seus estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro afirmou na quarta-feira, dia 29, ou seja, ontem, que a cobrança sobre as mortes provocadas pelo novo coronavírus no Brasil devem ser feitas a governadores e prefeitos que adotaram as medidas de isolamento para tentar conter o Covid-19, tentaram conter o contágio do Covid-19, mas que fizeram de forma inadequada. Pediram para as pessoas ficarem em casa, fizeram o isolamento, mas não compraram os equipamentos da forma correta, não deram assistência para as pessoas em seus estados e municípios e gastaram o dinheiro público de forma desnecessária. Um aumento nos gastos, mas com pouco resultado. Bolsonaro também afirmou que os países que adotaram o chamado isolamento horizontal, mais abrangente, que não inclui apenas pessoas que têm mais risco de desenvolver complicações pela doença, registraram maior número de mortes por coronavírus, o que contradiz os dados divulgados. Pelo menos é o que diz a Organização Mundial da Saúde, que sempre é contra o que o presidente diz, como assim também os veículos de comunicação que são correspondentes da Rede Globo, que também dizem a mesma coisa. Trabalham o tempo todo metralhando o presidente da República, né? Bolsonaro deu as declarações na saída da residência oficial do Palácio do Planalto, aliás, do Palácio da Alvorada, um dia após receber 2 críticas por ter respondido "e daí?", ao ser perguntado por um jornalista sobre o fato de número de mortes por Covid-19 no Brasil. Ele disse: "E daí? O que eu posso fazer? Eu sou Messias, mas eu não sou... eu não faço milagre." Foi o que ele quis dizer, né? Porque o Bolsonaro, ele já é zangado com esses jornalistas da Globo. E os caras fazem as perguntas para ele já num tom que você já conhece, né? Você já vê por aí. E aí o que eu me incomodo muito, gente, com esse tipo de situação, com essa postura toda da mídia corrupta no Brasil, eu posso dizer assim porque eu sou da mídia, eu sou jornalista, mas eu não compactuo com algumas posições de alguns jornalistas que, para mim, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a gente tem que ter ética e tem que ter também um pouco de senso de justiça. Acho que isso é o melhor a fazer em todos os âmbitos da nossa vida. A Bíblia diz que o homem justo, ele tem mais chance de ser salvo, de ter a salvação. Porque você usa a justiça, você vai para o lado que é certo. Não é questão de ter lado, gente. A gente tem que ter lado. E a gente não é nenhuma panela sem fundo. Todo mundo tem que ter um lado. Mas a gente tem que ter o lado justo. Esse é o correto. É ter o lado justo. Ficar tentando polemizar, ficar tentando injustiçar uma pessoa é um erro. É um erro gravíssimo. É como se eu estivesse te prejulgando por algo que você ainda nem fez. Você já pensou se eu te aponto hoje e digo: você é um criminoso, você vai matar fulano? Gente, que erro! Que gravidade eu estou cometendo com isso? Que falta de responsabilidade, que falta de ética que eu cometo no momento em que eu digo que você ainda vai cometer um crime. Vejam bem, ontem o presidente da República deu posse ao novo ministro da Saúde, que também era para ter dado posse ao novo diretor-geral da Polícia Federal, mas foi impedido por uma ação impetrada pelo PTB, aliás, pelo PDT
não PTB, perdão, PDT, né, que entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a nomeação do delegado-geral da Polícia Federal, o senhor Ramage. O Ramage é um dos mais bem conceituados delegados da Polícia Federal e que faz parte da inteligência, da Agência de Inteligência Brasileira, da ABIN. E esse cara, gente, ele tem um papel fundamental na Polícia Federal e não tem nada que desabone a sua conduta moral para que ele não assumisse o cargo. Pois bem, com tudo isso, mesmo assim o Supremo Tribunal Federal, na verdade o Supremo Tribunal Federal não, um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, entrou com esta ação impedindo o presidente de dar posse ao novo diretor-geral da Polícia Federal. Beleza, ponto. Agora vamos explicar como é que é esse negócio. Vamos esmiuçar isso aqui. Deixa eu só pedir aqui o compartilhamento, porque, pessoal, é muito importante vocês compartilharem a live, porque a rádio, ela tem um limite aqui de sinal que a gente só pega na região, né? E eu transmito aqui também pelo Facebook, e eu peço a vocês, porque a gente é limitado com o sinal da rádio, infelizmente, né? Eu tô pedindo aqui o compartilhamento agora pelo Facebook, para que as pessoas compartilhem, para essas informações chegar cada vez mais longe, porque eu não tenho medo de falar não, gente. Eu queria muito que o sinal da Positiva chegasse em Brasília. Eu queria muito que o sinal da Positiva chegasse em São Paulo, para a gente poder falar na cara desses políticos irresponsáveis e dessas pessoas que estão à frente da justiça brasileira e que usam a justiça brasileira de forma irresponsável e covarde contra o próprio cidadão brasileiro. E aí, por isso, eu peço aqui o compartilhamento. Compartilha aí, segue lá a nossa página, Antônio Marcos Apresentador. Segue lá, aperta o sininho para chegar todo dia aí no seu Facebook a notificação da nossa live, da nossa transmissão. E falando sobre essa questão de impedir a nomeação do delegado-geral da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes cometeu um erro gravíssimo, um erro contra a população brasileira, um erro contra os direitos do presidente da República, sendo Jair Bolsonaro, ou seja, qualquer outro presidente da República, seria um ato irresponsável por parte do ministro. Aí, os caras ficam criando investigação para combater fake news e para combater coisas que falam sobre o Supremo Tribunal Federal e ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas desse jeito, gente, vai ter mesmo. E há fatos para falar, porque é um ato que desrespeita a Constituição brasileira. Não tem nada na vida do doutor Ramage que impeça-o de assumir o cargo. O que eles alegam é que, mas o delegado Ramage tem aproximação com o presidente, é amigo dos filhos do presidente. O que tem a ver isso? Mas é que pode ser que o delegado no futuro venha fazer alguma coisa que privilegie o presidente ou alguém da sua família. Mas aí eu não estaria julgando o delegado daquela forma que eu falei pra vocês agora, julgando você por um crime que você nem cometeu. Coisas futuras que pode ou não acontecer. Eu estou aqui sendo um ministro mãe de Ná, o ministro que tem bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer lá na frente, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. É isso, ministro? Porque se o senhor tiver o poder de adivinhar o que vai acontecer, olha, eu acho que o senhor vai ser o único ministro brasileiro que vai conduzir o Supremo Tribunal Federal, porque aí o senhor vai ter condições de desvendar muitos crimes, porque aí o senhor tem uma bola de cristal, você vai conseguir saber quem são os caras que estão falando a verdade, quem está mentindo. E eu gostaria muito, senhor ministro, que o senhor pudesse estar com essa mesma preocupação com quem verdadeiramente é bandido no Brasil. Com os canalhas que meteram a mão no dinheiro público, na Petrobras, que até hoje ainda estão aí
desfrutando do direito de liberdade de ir e vir, gastando o dinheiro do povo brasileiro, e o senhor não fez nada, o senhor não condenou, o senhor não impediu de ter cargo público e coisa e tal. Eles querem se referir àquela mesma situação que aconteceu com Lula e a Dilma. Vocês lembram? Que a Dilma foi nomear o ex-presidente Lula para o cargo de ministro para que ele pudesse ter foro privilegiado, mas o ex-presidente estava sendo investigado pela Polícia Federal. O ex-presidente Lula já estava praticamente com mandado de prisão expedido contra ele. Então já estava na cara que eles queriam dar foro privilegiado para o ex-presidente. É uma outra história, é uma outra conversa, e aí sim existia crime. Mas o delegado Ramagem, gente, ele não tem crime algum contra ele. Detalhe, a categoria dos policiais federais, pessoal, não são delegados, porque tem uma rincha aí entre delegados da Polícia Federal e os agentes da Polícia Federal. Mesmo assim, a categoria é tipo uma associação de policiais federais, emitiram uma nota dizendo que lamentam profundamente a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e esperam ver o delegado Ramagem no cargo. Esperam que ele seja o diretor-geral da Polícia Federal. Só pra você ter ideia. O cara é bem cotado pela categoria, pela classe da Polícia Federal, e garantindo também a independência da Polícia Federal. O que eu tô achando aí é que tem muita gente que tá com medo desse delegado entrar e descobrir muita coisa de neguinho que tem por aí. Porque o delegado Ramagem, ele é um dos mais bem conceituados a nível de inteligência. Porque o cara, ele faz parte, se ele tivesse alguma coisa que fosse ruim para a presidência da República, ele não estaria no cargo que ele está hoje. Ele faz parte da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN. Só pra você ter ideia. O cara é fera, é um dos mais bem conceituados de inteligência da Polícia Federal. Então tem neguinho que tá com medo que ele assuma o cargo. Ah, mas tem. Mas tem é muito, não é pouco não. E outra coisa que eu acho que também tá acontecendo aí é que tem ministros do Supremo Tribunal recebendo vantagem para fazer isso. Porque, gente, se fosse por isso, o ministro Gilmar Mendes não era ministro, para começar. Dias Toffoli também não era ministro, porque todos foram indicados por ex-presidentes. Só para você ter ideia. Porque era amigo de presidente da República e aí foram indicados lá e tudo mais. Se fosse por isso, esses caras não eram ministros do Supremo Tribunal Federal. Ah, porque não pode ser amigo do presidente, não pode ser amigo da família do presidente. Vai ter, e detalhe, o cara é só delegado, esse de agora é só delegado da Polícia Federal. O caso de ministro é bem mais grave, porque é o cara que determina, é o cara que dá a canetada final. Você entende? Dá pra você entender por que eu tô falando aqui de honestidade, de justiça? Porque a gente precisa ser justo. A gente precisa ser justo. É a melhor coisa que o homem e a mulher faz é agir com justiça. É ser justo. Não tem coisa melhor. Você dá um peso e duas medidas. Não tem coisa melhor. Tá? Então agir com justiça. Agora, o que menos estão fazendo são esses ministros do Supremo Tribunal Federal agindo com justiça. E é porque eles representam a justiça. O que eles estão menos fazendo é agindo com a justiça. É ruim isso pro Brasil. É feio isso pro Brasil, a gente se ter representantes da justiça que ajam com sentimentalismo político, agindo para A, B, C ou D. Se o presidente cometeu algum crime, gente, tem que ter uma investigação e tem que provar isso. Eu não tô aqui dizendo que ele é santo. E nem quero dizer isso. Eu quero muito que o Brasil dê certo. Eu quero muito que as ações que estão sendo tomadas no Brasil e que a gente está julgando como ações certas, como ações corretas, nós queremos muito. Eu, pelo menos, eu acredito que milhões de brasileiros estão torcendo para isso, porque a gente não aguenta mais tanta crise.
Ninguém aguenta mais tanta crise. E aí, você ficar julgando um presidente porque ele tá falando A, B, C ou D, ou porque ele é amigo de fulano, amigo de Beltrano, e deixar o Lula meter a mão no dinheiro público durante 8 anos e não fizeram nada. O Lula enquanto presidente, porque ele ficou por trás depois, mais 4 anos, aí foi para 12 e depois mais 2 anos, né? Foi para 14 anos de desgraça no Brasil. Mas enfim, deixar essa cambada do PT meter a mão no dinheiro público do jeito que quiseram, do jeito que puderam. Eles nadavam de braçada no dinheiro e fizeram isso de todas as formas que você possa imaginar. A mídia divulgava aquilo que não tinha jeito. Eles diziam assim, o pessoal da redação do jornal dizia assim, gente, ó, ou a gente noticia isso aqui, ou vão ficar taxando a gente de irresponsável, porque tá saindo em todas as mídias do Brasil. Então a gente, aliás, na mídia mundial está saindo, então a gente precisa fazer isso aqui. Fazia umas notinhas aqui e outra ali, o pessoal da Globo fazia umas notinhas aqui e outra ali, para não dizer que não estavam fazendo a notícia. Mas meter o cacete, meter o pau, igual eles fazem com Bolsonaro, eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca vi crucificar um presidente da República porque o cara fala errado. Ou porque o cara fala mal, querer empinchar o cara. Isso, gente, é um ato irresponsável, absurdo. Pelo amor de Deus. Falando em impeachment, em plena época de pandemia, e não é só porque é época de pandemia, não, é porque não tem argumento para impeachment. Não tem causa para impeachment. Não tem povo na rua para impeachment. Não tem esquema de corrupção para impeachment. Não tem crime para impeachment, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que o que querem fazer com o Bolsonaro é pensar que o que aconteceu com ele seja regra. A gente vê lá um monte de deputado federal querendo ser presidente agora. Ah, porque o Bolsonaro era deputado federal, eu consigo também. Acha que o que aconteceu com o Bolsonaro vai acontecer com qualquer um? Gente, lembra que eu falei há dias atrás aqui no programa que a reputação do indivíduo é que faz a história dele? E é basicamente isso. O Bolsonaro chegou à presidência da República porque o cara tem uma história. Ele tem princípios. Ele agiu com honestidade. E foi para isso que as pessoas o elegeram como presidente. É para ele chegar lá e fazer o certo. Falar duro com essa imprensa covarde. Falar duro com políticos irresponsáveis. E ontem eu disse aqui no programa, tem muitas hienas e poucos leões. Porque os leões, a maioria daqueles que a gente via no início com o presidente, se venderam, se tornaram covardes, acharam que o barco ia afundar. E eu vou te dizer um negócio, o erro do Bolsonaro está sendo ele segurar a metralhadora na frente do cofre e não deixa ninguém entrar. Ele não entra para roubar o dinheiro do povo e nem deixa ninguém roubar. Esse é o erro do presidente. Agora, se vocês quiserem crucificar o presidente da República por isso, atire a primeira pedra. Fique à vontade. Eu o defendo porque eu sei que ele está agindo com honestidade nesse momento. Ele está defendendo o recurso do brasileiro, o recurso do cidadão, meu, seu, o da nossa família, o que sustenta o Brasil. Eu vejo isso. Agora, se você vê outra coisa, se você vê que o presidente, porque ele está falando A, B, C ou D, ou porque ele vai na rua pegar na mão das pessoas, ou porque ele fala que a economia tem que voltar a funcionar e que você tem que ter o teu emprego, se você acha que isso é um crime, que julgue o presidente. Eu julgo ele como certo. Eu julgo ele como correto. Quem quiser pensar o contrário, que pense pela forma corrupta. Quem quiser pensar o contrário, que ajude político irresponsável a estar roubando o povo brasileiro e depois assuma a conta. Porque eu não quero assumir essa conta. E eu vou lhe dizer um negócio. O cara não tem o dinheiro para cheirar, gente.
O político brasileiro, o corrupto, não tem o dinheiro para cheirar. Ele não tá sentindo o dinheiro. Então, isso tá deixando o cara pé da vida. E disse, rapaz, vamos atacar o Bolsonaro, porque o negócio tá feio pra nós. Não tem dinheiro, não. Acabou. A mamata acabou. E ele já dizia quando ele assumiu o cargo. Ele dizia, ei, acabou a mamata. Nunca na história do Brasil, gente, existiu um presidente com essa coragem. E você nota isso até antes mesmo do presidente Jair Messias Bolsonaro assumir o cargo de presidente. O cara foi esfaqueado. A galera não queria que ele chegasse lá, porque sabia que ele ia fazer isso. Que ele não ia deixar ninguém roubar o dinheiro do povo. O cara é o presidente da República, a canetada final é a dele para mandar o dinheiro. É tanto que agora, nessa época de pandemia, estão se aproveitando da situação e estão metendo a mão no dinheiro público. Ontem eu noticiei aqui que um respirador lá em Belém saiu a R$250 mil cada um. É brincadeira, né? O povo lá em Belém já estão invadindo as UPAs. Uma mulher dentro de um Uber teve que a população invadir a UPA para poder ter atendimento porque não queriam atender a mulher. E o governador do estado do Pará me compra um respirador por 250 mil, sendo que o respirador, cada um, custa R$59 mil. Eu só quero mostrar os fatos para os senhores, para a gente saber quem tem razão e para a gente saber que em época de pandemia a gente também tem que se preocupar com a política, porque é outro vírus desgramado de ruim. Eu não quero falar outra palavra, tá, gente? Mas o vírus mais complicado é o vírus da corrupção nesse momento, que mata mais do que o vírus da Covid-19. Lamentavelmente, viu? É uma pena a gente passar por isso. Mas deixa eu falar aqui agora, gente, de uma farmácia. Farmácia que traz para você, olha, o melhor atendimento do Brasil, que traz para você o melhor desconto. É as farmácias Desconto Fácil. Traz para você o melhor atendimento do Brasil, tá bom? Passa lá agora nas farmácias Desconto Fácil e tenha o melhor atendimento, tá, pessoal? Ou liga agora no telefone 99219-0030 e solicita no conforto da sua casa o seu medicamento e o seu atendimento. Tem aferição de pressão, teste de glicemia, tudo para você no conforto da sua casa. Basta ligar 99219-0030. É as farmácias Desconto Fácil, trazendo para você, claro, o melhor atendimento do Brasil.